Fala comprador, fala compradora, boa noite, tudo bem? Douglas Ferreira aqui do Café. É um prazer estar de volta aqui com vocês, né? Faz um tempão que eu não faço aqui uma live. Vocês estavam aí acostumados com a Lúbia Vieira, né? A musa do café, que hoje realmente não pôde estar aqui, está cuidando do papai em casa, né? Lúbia, beijo para você, tá? Papai do céu proteja aí. Daqui a pouco você está de volta aqui, tá bom? Galera, bem-vindo aqui à live do café. É com muito orgulho que eu começo aqui a falar para vocês hoje, tá? Temos aqui convidados especiais, a gente fez bastante anúncio aí nas redes sociais, espero que vocês todos venham aqui curtir com a gente, convidem aí os amigos, chama a galera que o papo vai ser bom aqui hoje. Tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui, vamos tomar um café com a gente essa noite, começar aqui apresentando nosso amigo, nosso apresentador do café, o cara que grava o podcast, o cara que grava entrevista, ninguém consegue escutar aquela voz dele e não se arrepiar de emoção. Fala, Carlão, bem-vindo! Fala, pessoal. Fala, galera. Tudo jóia? Vamos para cima, vamos para cima. Vamos falar aí muito sobre compras aí, sobre o assunto que vocês amam, que nós amamos. Valeu, galera. Vamos junto. Show de bola, Carlão, bem-vindo. Vamos lá, essa noite vai ser muito bacana aqui. Obrigado aí pela ajuda. Vamos começar, né? Aliás, eu não vou nem falar o tema da live, né? A gente já divulgou bastante, eu não preciso falar o tema aqui, eu vou chamar a pessoa aqui. Todo mundo conhece, tá? É a nossa rainha do Strategic Sourcing no Brasil, tá? Quem não conhece essa pessoa que vai entrar aqui agora? Quem é? Vem com a gente, Silene. Olá, pessoal, boa noite. Olá, Douglas. Olá, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. E tenho certeza que vai ser muito, muito interessante essa nossa live hoje com os nossos convidados. Muito bom, Silene, bem-vindo. É uma honra estar aqui com você de novo, né? A gente é amigo de longa data, mas toda vez que a gente vai fazer um evento, uma live, é aquela coisa emocionante, né? A gente fica aqui com a adrenalina mil, que é muito legal, tem muito conteúdo para passar. Galera, sigam a Silene aí nas redes sociais. Silene é CEO da Nova Solução, Instituto Enlace, escritora do livro Strategic Sourcing, e todo mundo conhece aí, né? Quem não segue, quem não comprou o livro ainda, corre lá, tá? Tem muita coisa bacana lá sobre Strategic Sourcing para todo mundo aí. Vamos lá, vamos seguir aqui, chamar nosso próximo convidado aqui. Trabalha aqui no Hospital Albert Einstein, ele é gerente de compras indiretas. Felipe Faloni. Vem com a gente, Felipe, tudo bem? Olá, Douglas, Carlos, minha grande amiga Silene. Boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer de estar aqui de volta com vocês, participando de uma live aqui do Café com o Comprador. Me sinto honrado com o convite. Espero que a gente consiga produzir conteúdos interessantes para vocês aí, contar um pouquinho da nossa história, da maluca que eu e a Silene tivemos aí no Einstein, está tendo bons resultados. Muito bom, Faloni, bem-vindo aqui de novo, né? Você já tem a carteirinha aqui do Café com o Comprador, mas isso significa que você tem muito conteúdo para compartilhar, né, cara? A gente costuma trazer aqui quem tem conteúdo, quem gosta de passar, né, para frente, quem gosta de ensinar. Então, de novo, bem-vindo. Vamos fazer um bate-papo incrível aqui essa noite. E tem uma outra pessoa também que a gente vai trazer aqui, porque se caso a gente começar a contar muita mentira aqui, ela vai falar a verdade pra gente. Não é não? Ana Margarida Pereira. Bem-vindo, Margarida. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Douglas, Carlos, Silene e Felipe. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e vim para trazer a verdade. É isso aí, Margarida. Muito bom, bem-vindo. É a primeira live da Margarida, tá? Ela estava aqui agora no bastidor aqui contando pra gente. Margarida, espero que você goste, espero que a gente consiga falar aqui todas as coisas legais que vocês têm feito aí no Einstein, compartilhar com o público que segue aqui o Café nas redes sociais, que segue a Silene, né, e consiga, de fato, levar para suas empresas essas novas práticas, essas coisas interessantes que a gente vai compartilhar aqui, tá? Conta aqui um pouquinho pra gente, você está no Einstein há quanto tempo? Qual que é a sua função lá? Então, Douglas, eu sou compradora sênior no Einstein. Eu estou há relativamente pouco tempo, há pouco mais de um ano. E tem sido uma experiência e tanto, trabalhar com a Nova Solução, trabalhar em compras indiretas, diretamente reportando ao Felipe Faloni, que está aqui. E acho que realmente a gente tem muita coisa para contar, porque é realmente um projeto de sucesso
que merece ser passado para frente e contar para vocês como que tem sido. Muito bom, Margarida. Então, Douglas, vamos contar um segredo? Pode, por favor, cara. Conta eu vou aí. ter a Margarida da Silene, viu? Sério, cara? Pois é. E agora vai prestar conta aqui ao vivo. Opa, tá vendo ao só? vivo, para todo mundo que está assistindo aqui, nós vamos prestar essa conta. Nós vamos, não, você vai prestar essa conta aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Vou prestar contas aqui, ó. A Silene bobeou ali, brincadeira. Sinal que o seu passe tá caro, hein, Margarida? Sinal que viu? você tá valendo muito no mercado aí, hein? É verdade. Uma boa causa. O lado consultoria e o lado o Einstein também. Então, tem uma visão dos dois lados para trazer aqui para vocês. Muito bom, muito bom. Mas certamente foi na boa, porque senão a Silene não estaria com a gente aqui, né? Então tá tudo certo. Não, foi uma boa causa. É isso aí. Do lado do Einstein e do lado da Margarida. Muito bom, gente, muito bom. Bom, Carlão, você vai comandar aí, né, as perguntas. Galera, mande perguntas, tá? Pode digitar aí as perguntas que vocês têm para fazer aqui. Pode colocar aí o que vocês pensam, o que vocês acham, tá? O Carlos vai receber, vai tentar passar aqui pra gente na medida que for andando. Tá nos grupos do WhatsApp também. A gente tá ao vivo agora no YouTube. E vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar a contar para vocês aqui. Para começar tudo aqui, né? A gente vai falar do TAS, né, Silene? Que é o treinamento assistido, que converte ali a metodologia, converte o livro em prática, né? É mais ou menos isso que eu entendi. Estou correto? É isso mesmo que é o TAS? Aliás, espera aí, vamos lá. Como é que você criou esse tal de TAS aí? Conta pra gente, Silene, por favor. Muito bem. Gente, o TAS significa treinamento assistido, né? É uma como é que a gente pode dizer assim? É uma redução, né, do treinamento assistido. Isso é uma marca da Nova Solução e do Enlace. Foi uma iniciativa que surgiu em 2013, 2014, quando a gente fez um projeto numa indústria de pisos laminados, e o CFO, que era o nosso patrocinador, num treinamento falou assim para mim: Silene, puxa vida, você está dando treinamento, está dando aqui, fazendo apresentou para a gente alguns checklists, por que você não faz isso para toda a metodologia? E aí veio a ideia, né, de a gente realmente, além do treinamento presencial, fazer um treinamento on the job, digamos assim, a 4 mãos, passando por todas as atividades de cada etapa, tarefas, as melhores práticas, né? Como engajar o principal cliente interno, os stakeholders. E aí que surgiu o TAS, né? Então, foi a partir dessa iniciativa, nesse projeto, e que, coincidentemente, também foi a iniciativa que gerou o livro, ok? Então, o livro, que é um manual, e o treinamento assistido, eles andam paralelos, né? Paralelos. E o treinamento assistido, Douglas, ele não é só da metodologia de Strategy Sourcing, mas também para o Spend Analysis, que foi onde nós também aplicamos junto com o Einstein, o Strategy Sourcing, a gestão por categorias, né? E qualquer metodologia que seja necessário você transferir esse conhecimento com o intuito de mudar o modelo mental do profissional, né? E também pensando na sustentabilidade da capacitação, porque a gente sabe que o ser humano, digamos assim, principalmente o adulto, para que ele aprenda, ele tem que ter 70% de prática, 20% de sala de aula, né, e 10% de atitude. Então, baseado nessa metodologia, a gente entendeu que isso faria sentido e tem feito sentido aí ao longo do tempo. Hoje, o Einstein é o nosso principal cliente nesse tipo de projeto. Muito legal, Silene. Um pouquinho antes de entrar aqui no Einstein, essa metodologia, então, vamos dizer assim, todos esses recursos, né, que são envolvidos aí dentro desse TAS, né, desse treinamento assistido, eles servem para qualquer segmento, correto? Eles servem para qualquer tipo de indústria, para qualquer tipo de categoria. Como que é isso? Exatamente, exatamente. Se a gente levar em consideração que
as metodologias, tanto do Spend quanto do Strategic Sourcing, elas cabem em qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de segmento, em qualquer tipo de compra, né, desde que ela seja relevante, ela é aplicada, você pode aplicar em qualquer organização. Tanto que nós já aplicamos, por exemplo, nessa indústria de pisos laminados, numa indústria de telhas, numa organização de condomínios horizontais, né? E agora, que era serviço, e agora também no Einstein, que é uma empresa de prestação de serviço, né, no segmento hospitalar. Bacana. Deixa eu puxar o Felipe aqui um pouquinho. Felipe, antes ainda de falar do TAS, né, de falar do programa e tal, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo aqui, ainda não te conheceu, não sabe, né, dá um overview, por favor, do que vocês compram lá no Einstein, como que funciona a operação de vocês, só para a galera conhecer, e daqui a pouco a gente entra um pouco mais a fundo aí no tema. Beleza, bacana, Douglas. Então, ali no Einstein, né, todo mundo faz a primeira associação, né, com a nossa unidade hospitalar do Morumbi, né, que fica ali próximo ao estádio do São Paulo, no Mineirão do Morumbi. E, na verdade, o Einstein, né, ele é um ecossistema de saúde, né, ele é muito mais amplo que aquela unidade. A unidade, ela é obviamente, uma das principais BUs, né, do Einstein, mas a gente tem a parte de medicina e diagnóstico ambulatorial, a gente tem a parte de ensino, de consultoria, de responsabilidade social, né? E ali no Einstein, como que a gente está dividido em suprimentos, né? A gente tem um CPO, né? Que é o Gustavo Tábuas, ele é um assíduo participante aqui do Café com o Comprador. Né? Grande, merece uma pausa aqui, né? Merece uma pausa. Gustavo, não sei se você está assistindo, acho que você está assistindo aí. Cara, ó, cafezinho para você. Obrigado aí pelo apoio de sempre, tá? Forte abraço. Bora lá, Filipão. A pausa super justificada, que o Gustavo não é porque é meu chefe, mas é um cara muito, muito diferenciado. E então a gente tem o Gustavo ali como CPO, né? E embaixo do Gustavo a gente tem 4 gerências ali, né? Tem uma gerência que cuida da parte de homologação e cadastro de fornecedores e materiais, liderado ali pela Vanessa Andrino, uma grande amiga minha. Uma área que está focada em projetos, né? E o principal projeto hoje é uma startup que eu convido todo mundo a conhecer, chamada Supply for Med, né? O grande objetivo dessa startup é a gente mudar o mercado de saúde, né? Ao longo da live eu vou explicando um pouco para vocês e depois eu disponibilizo o link do site. O Supply for Med é uma ideia super disruptiva que o Gustavo teve junto com um grupo de investidores ali, uma startup incubada pelo Einstein. E a gente tem também, e essa gerência ela é liderada pelo Thiago Gross, meu amigo. Temos uma outra gerência que cuida da parte de compras diretas e planejamento e logística, né, que é liderada pelo Diego. Né, e a parte de compras indiretas, né, que é liderada por mim. A divisão aqui que a gente faz entre compras diretas e indiretas, apesar da gente não ser uma indústria, né, mas é muito atrelado ao core business do Einstein. Né? Então, aquelas atividades ligadas a, por exemplo, compra de seringas, luvas, aparelhos de ressonância magnética, máscaras, álcool gel, tudo isso é liderado por essa equipe do Diego, que cuida de materiais diretos, e tudo aquilo que é relacionado às compras corporativas, né? Então, desde a parte de TI, a parte de RH, benefícios, marketing, facilities, é liderado pela minha turma. Então, essa é mais ou menos como a gente está dividido ali pelo Einstein. Bacana, Felipe. Margarida, vamos dar continuidade aqui a esse tema, né? Antes ainda de entrar no assunto principal da live, mas eu queria te perguntar, na sua visão hoje, né, como compradora, qual a principal, né, de você trabalhar com serviço, com consultoria, de onde você estava para onde você está hoje, né, que é no Einstein. Queria que você contasse aqui para o nosso público que está assistindo quais são as especificidades, quais são as características desse ambiente que você está hoje.
Então, Douglas, como eu tenho trabalhado muito com esses projetos que hoje é o alvo da nossa conversa, não querendo entrar muito já nesse tema, mas já entrando, a principal diferença realmente é o estratégico para mim, porque eu tenho uma experiência de 9 anos como compradora, ainda tenho um longo caminho pela frente para chegar no nível de conhecimento, experiência desses mestres que vocês selecionaram hoje para a live de hoje. Mas já vivi algumas coisas, naturalmente. Desde compras, agregar volumes de diferentes países para conseguir uma negociação mais potente, desde atentar a vários tipos de clientes internos da empresa para clientes externos e atentar às especificidades de cada um. Mas eu nunca tinha entrado num nível de detalhe tão profundo quanto a gente entra com os projetos que a gente está conduzindo em parceria com a Silene e com a Nova Solução. Então, eu diria que realmente a principal diferença é esse nível de profundidade na análise e nível de detalhe daquilo que está sendo feito. Legal, bacana. Nosso público sempre pede, né? Sempre pediu para a gente tentar trazer compradores aqui para a gente poder ouvir, não somente os grandes líderes e mestres de compras que já falam nas redes sociais há muitos anos, né? Então hoje você está representando aqui uma galera boa, viu, Margarida? Nós vamos fazer várias perguntas boas para você aqui daqui a pouquinho, mas antes de tudo eu queria, em primeira mão aqui para vocês, ó, em primeira mão aqui para vocês, tá? Eu sei que a Luísa tá por aí, tá assistindo, tá bom? Em primeira mão para vocês aqui, galera, tá? O café do café. Conhecem esse? 3 in Company? O café do café. Fica com essa dica aí, tá? Vou tomar meu cafezinho aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver coisa nova pela frente aí. O café do café. Aguardem. Aguardem. Silene, vamos lá. Como é que chegou em você essa... Aliás, espera aí, antes disso. Carlão, como é que estão as perguntas aí nas redes sociais? Cara, tem um pessoal questionando aqui, cara, sobre a questão de dicas para beginners, né, para quem é mais iniciante. E aí, como a gente está falando de strategic sourcing, né, inevitavelmente acaba entrando no mérito mais de um nível mais elevado. Mas eu tenho certeza que muitas das dicas que são trazidas aqui também servirão para o pessoal mais beginner. Então, aguardem aí quem tem essa dúvida, né? Eu lembro que deixa eu ver o nome da pessoa aqui agora que me fugiu, são várias questões. Enfim, foi trazer essa questão. Então, é só se atentar aí para, de alguma forma, trazer aí para quem é mais beginner que tipo de dica aí pode se encaixar aí no que está sendo apresentado. Show de bola. Vamos começar agora, então, com a Silene. Silene, antes ainda, hein, nós vamos segurar o assunto principal para daqui a pouco, hein? Silene, dá uma dica aqui para essa pessoa que perguntou. O que um iniciante em compras precisa estudar, precisa aprender, precisa, enfim, buscar, né? Aquele cara que está começando agora a carreira. Quais são as dicas que a Silene passa para esse cara que está começando? Puxa, essa é uma pergunta profunda, importantíssima, e que eu tenho bem assim definido na minha cabeça. Eu sempre falo isso nos meus cursos. Inclusive, a gente tem um treinamento chama FPC, que é Formação de Compras de Profissionais de Compras, né? Isso vai entrar no ar agora em julho, está lá no enlace. Para quem está começando, ali, o que eu vou falar aqui, a gente aplica lá e passa para vocês. Spoiler, hein? Spoiler, hein, galera? Sem comprar nada da Silene, ela vai abrir o jogo aqui para vocês, hein? Anota aí, galera. Exatamente. Então, veja, pessoal, o que é importante hoje em compras é entender o seguinte, que existem processos dentro de compras, né? Existem os processos transacionais, os processos táticos, os processos estratégicos. São dimensões separadas, mas que se complementam, né, na atividade de compras, falando assim de uma forma bem, bem ampla. O importante para quem está começando é entender que o processo transacional não é onde o profissional gera valor para a organização, no sentido de redução de custos, de saving, de economia, né? O processo transacional é um processo necessário de suprimento, de atendimento do cliente interno, lógico, né? Porque compra supre a organização. Porém,
O profissional, ele deve entender, né, quanto que a empresa gasta, quanto que está na responsabilidade dele, como é que ele pode consolidar volumes, né? Porque nessa consolidação de volumes, é nessa visão de compra sobre categorias, que é aí que o profissional tem toda a possibilidade de gerar valor para a organização através da atividade. Então, se eu for resumir, né, o que o profissional deve ter, esta visão sempre do todo, do negócio, como é que ele impacta a organização com a sua atividade, como é que ele gera valor e não destrói valor, né? Olhando sempre tendo sempre essa visão da gestão por categorias, que é a gestão por mercado fornecedor. Posso complementar a Silene, Douglas? Claro. Por favor. Você sabe que é uma pergunta muito legal, né? Essa dos profissionais que estão iniciando em compras, né? Porque eu já estou nesse mercado, já tenho 17 anos, minha carreira toda foi em compras. Comecei como estagiário em compras e construí toda a minha carreira nisso. E o que faz bastante a diferença quando você está começando, né? É basicamente você buscar alinhar as tuas atividades à estratégia da empresa, né? Então, a gente já vivenciei vários casos nesse sentido, que às vezes a área de compras ela tenta ter uma vida própria deslocada da empresa, porque ela acha que a empresa só quer comprar mal, não sabe o que quer e tal. E, na verdade, assim, o profissional ele vai passar a se destacar dentro da empresa quando a empresa vê valor, né, que foi o que a Silene falou. Quando a empresa vê valor na contribuição dele. E como que você faz esse processo de geração de valor? Né? Entendendo qual que é a estratégia da empresa, entendendo aonde que a empresa está, para onde que a empresa quer chegar. Né? Isso faz toda a diferença no desenvolvimento profissional. Porque a hora que você entende a estratégia, e aí sim aplica esses conceitos, né, que a gente tem desde do Strategic Sourcing, que é uma metodologia, né, que a gente vai discutir bastante aqui. Quando você une a estratégia da empresa com os métodos adequados, as metodologias adequadas, você gera valor para a empresa. E quando você gera valor para a empresa, você passa a ser reconhecido, né? E, consequentemente, você começa a ter uma trilha de sucesso e de crescimento profissional. Então, uma dica que eu dou para as pessoas que estão iniciando é, se capacitem, conheçam conceitos. Isso é fundamental do desenvolvimento. Não vai a gente tem, às vezes, mania de tentar aprender tudo no on-the-job. O on-the-job ajuda bastante, é super legal, mas a falta de conceitos, ela em algum momento vai pesar na carreira. Você precisa conhecer conceitos, você precisa saber como que as coisas funcionam, né? E, num segundo momento, além da capacitação, é entender sempre qual que é a estratégia da empresa, para onde que a empresa está hoje, onde que a empresa quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quanto mais próximo você tiver dessa estratégia, mais rápido vai ser a tua ascensão profissional e com maior valor vai ser a tua contribuição para a instituição. E essas iniciativas, né, Felipe, dependem de cada um, né? Depende de cada um, da atitude, da proatividade de cada um, buscar buscar, né, o conhecimento, conhecer a organização, as estratégias, etc. Né? É isso mesmo, Cid, depende de cada um. A gente tem que tirar, né, tirar o bumbum da cadeira, ir atrás da capacitação, ir atrás de conhecer a estratégia, conversar com as pessoas, exercer a capacidade de influência. É isso que vai fazer a diferença na carreira do comprador. Deixa eu só complementar rapidinho aqui, um ponto que vocês colocaram, né? Por outro lado, não quer dizer, aí falando para os iniciantes, os beginners, né, que a pessoa só vai trazer valor, né, aquele profissional que está começando na companhia, que está, né, ainda entendendo a cadeia de valor e entendendo onde ele pode agregar, ele não pode também achar que só vai trazer ganho, que só vai trazer algum retorno expressivo para a companhia. Lógico que conforme você vai entrando no nível de estratégia ou de complexidade, maior é a possibilidade de oportunidade. Mas não quer dizer que você precise começar a entregar só quando atingir esse nível. Então, você mesmo sendo um beginner, um iniciante,
você entendendo rapidamente qual que é os entregáveis ali esperados da companhia, etc., automaticamente você vai começar a contribuir com essa cadeia de valor. E conforme você for crescendo, você vai entregando mais, né? Quanto mais músculo, mais peso você consegue levantar. Mas ainda assim, algum peso, alguma entrega é possível. Então não ache que você, por ser beginner, que você não vai entregar nada, vai estar apenas fechado, limitado a questões operacionais. Perfeito, Carlos. E até um complemento aí, assim, não interessa a carteira que você, comprador, tem hoje, cara. Você transformando essa atuação numa ação, vendo qual que é o objetivo da empresa e como que o que você faz hoje se correlaciona com esse objetivo, é isso que vai fazer a diferença. Você pode comprar parafuso, você pode comprar uma prensa hidráulica, seja lá o que for. Torne a sua atividade o mais estratégica possível, né? E tente alinhar aquilo que você faz com a estratégia maior da empresa. É isso que vai fazer a diferença nessa geração de valor. Isso não independe do teu momento, independe, comecei hoje em compras, bacana, legal, vai atrás dessas informações, o que a Silene comentou, conheça qual que é o teu spend, essas informações, elas estão lá, né, Silene? Elas estão disponíveis, né? E a gente só precisa saber encontrá-las e trabalhar com elas a nosso favor. Se eu posso trocar em miúdos, vou trocar só em miúdos uma coisinha. Claro. Trocar tudo isso em miúdos é o seguinte: não fujam do trabalho repetitivo. Se você faz uma atividade muitas vezes, isso significa que existe uma oportunidade de você reduzir a repetição. A redução da repetição começa a levar você, te traz mais tempo, disponibiliza tempo para você e te possibilita atuar de uma forma mais, né, do transacional para o tático, para o estratégico. Fechei. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Eu vi aqui que foi a Fátima que mandou essa pergunta. Fátima, olha só quem respondeu essa pergunta para você. Silene Bin, a rainha do Strategic Sourcing no Brasil. Felipe Faloni, gerente de compras do Hospital Albert Einstein, que compra 3,6 bilhões de reais. Ok? E Carlos Henrique, apresentador do Café, gestor de compras da Gafisa, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil. Galera, manda pergunta que a galera vai responder aqui. Felipão, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse desafio, né, que vocês estão enfrentando agora lá no Albert Einstein. Então, quer dizer que vocês contrataram a Silene para capacitar a sua equipe, né, de acordo com esse programa TAS, né? Mas eu queria, antes ainda de entrar no programa, um pouquinho antes, da onde veio essa necessidade, né? O que você enfrentou ali no seu dia a dia? Quais os gaps, quais desafios te levaram a concluir que precisaria contratar a Silene para implementar esse programa? Conta um pouquinho aqui para o comprador, Felipe. Excelente pergunta, viu, Douglas? Como que toda essa história começou, né? A partir de 2017, né, quando a gente teve a chegada do Gustavo, né, no nosso time do Einstein, né, a gente passou a fazer um diagnóstico mais profundo, né? A gente tinha uma característica, né, como time, que era basicamente priorizar a operação, né? Então, o Einstein era uma empresa que financeiramente estava bastante estável, então você nunca precisou dar um foco adequado ali, não digo adequado é uma palavra forte, mas você nunca precisou dar um foco muito inclinado aí para as atividades de compra, né? E a partir aí de 2017, né, o board do Einstein entendeu que a gente precisava fazer uma mudança aí de perfil de atuação, né? Essa mudança de perfil de atuação, ela passa desde você fazer uma reestruturação dos seus processos, uma reestruturação da sua estrutura organizacional, né? E a gente passou por essas atividades. E tem um terceiro pilar que é extremamente importante, que é o quê? Que é a capacitação dos profissionais, né? Então a gente percebeu, né, que a gente tinha um time que era assim, um time que tinha muita vontade de aprender, muita vontade de crescer, mas faltavam conceitos. Super normal nesse mercado, né?
E aí o Gustavo teve a ideia da gente começar a capacitar o nosso pessoal. E aí a gente foi atrás de algumas soluções, né? Dentre essas soluções, a gente fizemos uma parceria com o pessoal da FIA, né? Liderada ali pelo Fábio Sequin, né? E a ideia foi a gente ministrar vários cursos, né? Fazer uma agenda de treinamentos para a nossa equipe, né? E dentro desses treinamentos, né, a metodologia mais importante, sem sombra de dúvida, é a metodologia de Strategic Sourcing, né? E para a implementação dessa metodologia, a gente viu ali na Silene uma referência, não é porque é minha amiga, mas eu não conheço ninguém no Brasil que conheça mais de Strategic Sourcing do que a Silene. E a gente viu que não seria necessário, não seria suficiente só a transmissão de conhecimento. Porque o conhecimento hoje, se jogar no Google, Strategic Sourcing, você vai achar os 8, 9 passos, falando de um jeito aí, né? Mas e aí, como que eu aplico isso no meu dia, né? E aí a gente viu que o grande diferencial, na verdade, desse processo de amadurecimento da nossa equipe, ela passava por um treinamento on the job, né? E o treinamento on the job foi a solução que, né, nesse produto que a Silene comentou, do TAS, né? A gente viu que ali fala, pô, isso aqui é uma forma de eu perpetuar o conhecimento aqui dentro, né? Eu vou fazer com que a pessoa, que os nossos colaboradores, eles coloquem em prática os conceitos que eles estão aprendendo na sala de aula, né? E com um processo de mentoring ali por parte do time da nova solução, né? E o bacana é que, assim, eu estou já no Einstein, vou fazer 7 anos, né? Então eu vivi 2 Einsteins, né? Um antes da chegada ali do Gustavo, desse processo de transformação, e um outro agora, né? E o legal em toda essa transformação é você ver a evolução do time, né? Hoje eu olho para o meu pessoal com muito orgulho, assim, eu vejo o quanto que eles evoluíram nas análises, e mais do que isso, né? A instituição, a gente está conseguindo gerar muito valor para a instituição, né? A gente tem uma curva ali de crescimento, né? Tanto dos nossos savings quanto do nosso prazo médio de pagamento, né? Nossos savings cresceram, para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, na faixa aí de cerca de 45% a 50%. O nosso prazo de pagamento pulou quase que 30 dias, né? E tudo isso, ele vem do quê? Ele vem desses treinamentos que a gente fez com o time, mas mais do que isso, esse processo de mentoring, de eu pegar e fazer junto com o profissional, né? E eu lembro que no começo o pessoal reclamava da Silene, que a Silene fazia com que a metodologia fosse seguida, e eu fui um desses patrocinadores que eu enchi o saco do meu pessoal, que falava para eles assim, não adianta, gente, vocês acharem, né, que vocês sabem fazer strategic sourcing, né? Vamos ouvir o conceito, vamos fazer isso no step by step, certinho, porque o que vocês aprenderem aqui vai para a vida, né? Vai valer para qualquer segmento que você for atuar, né? E a gente tem notado, né, isso, na verdade, os números falam isso, né? A gente teve uma contribuição com o resultado financeiro do Einstein em 2020 espetacular, reconhecido aí pelo nosso CEO, reconhecido pelo CFO, né, que a gente passou por um momento super complicado, né, assim como acho que todas as empresas no Brasil, né, com praticamente um desaparecimento de receita quase que do dia para a noite, quando você teve quase que a paralisação total ali das atividades econômicas, né, e a gente usou muito desses conceitos, né, que a gente adquiriu ali com a Silene, potencializamos esse projeto e tivemos uma contribuição muito forte com o resultado financeiro da instituição, ao ponto de que assim, os nossos pleitos sempre sejam de aumento de quadro, ou sejam de mais investimento na área de compras, eles têm sido atendidos, por quê? Porque a gente está agregando valor para a instituição, né? Então a gente conseguiu se tornar, né, uma área
que de fato agrega resultado financeiro e resultado operacional, né? E tudo isso é possível porque a gente capacitou as equipes e, mais do que isso, fizemos um acompanhamento para garantir que o conceito não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O conceito foi colocado em prática com essa metodologia. Legal. Felipe, cara, você está passando assim uma série de coisas importantes que eu queria puxar isso e dar dica aqui para quem está assistindo, né? Então, primeira coisa que você falou, a Silene forçou, a Silene apertou, por quê? Porque existe uma resistência, né? Eu já participei de vários projetos da minha carreira, não só de sourcing, mas de outras metodologias, e uma das principais barreiras iniciais é a questão da resistência, do novo, do medo, né? Silene, vem cá, vamos conversar aqui. Quais são suas dicas para isso? Barreira todo mundo tem. O novo assusta, né? O que você fala para quando acontece isso na sua turma, na sua empresa, enfim, como que você lida com isso, Silene? Esse é um ponto muito interessante, é o nosso dia a dia, né? Porque somos seres humanos, a gente também resiste, né, às mudanças, né? Acho que a primeira ação que a gente faz é com os nossos consultores. No caso, são 2 consultoras que estão no projeto do Einstein, né? Elas primeiro têm que acreditar na metodologia e têm que acreditar que aquilo que eu passo para elas, né? Hoje elas já são super independentes e tal na condução do TAS, mas no começo, que aquilo realmente tinha valor e que iria chegar em algum lugar. Então tem que ter o que eu peço normalmente é que acreditem em mim, né? Porque a minha experiência aqui é que conta. Então eu peço um voto de confiança para que a gente caminhe da forma que a gente sugere e chegue do outro lado, ok? Então, na maioria das vezes é isso, é um voto de confiança, acreditar na nossa experiência, né, hoje da minha, não só minha, mas da minha equipe, da equipe da Nova Solução, que aquelas atividades chatas, que no começo ninguém sabe onde vai chegar, por que eu tenho que avaliar a volumetria, por que eu tenho que analisar o mercado fornecedor, o que é baseline, blá, blá, blá. Então, todas as atividades, elas fazem sentido quando você olha o todo, né? Então, são pequenas atividades, tarefas que compõem o método, ok? E na hora que você chega no final, né, é o que a Margarida fala, na hora que você chega no final, que você vê o resultado, aí sim faz todo sentido. Até lá é confiança. Eu peço confiança, credibilidade, às vezes a gente briga, né? Nem tudo é um mar azul, né? Como qualquer processo de mudança, existe, né, os percalços, mas tem uma coisa muito legal no Einstein, muito legal, que são as pessoas, né? Que é o patrocínio do Gustavo e o patrocínio da organização para o projeto. Isso faz toda a diferença, não é? Na realidade, não é um projeto de suprimentos, é um projeto da organização que Suprimentos está conduzindo de uma forma brilhante, né? Com o Gustavo, com o Felipe, com o Diego, que é o gerente de diretos, né? Então, é um todo, sabe? Boa, Silene. Queria também colocar a Margarida aqui nesse papo. Margarida, você hoje está aqui representando 50 mil profissionais de compras que estão aqui nas redes do café. Olha a responsabilidade que você tem, Margarida. Conta pra gente aqui um pouquinho, seguindo o que o Faloni falou, né? Que a Silene falou. Existe essa barreira, essa resistência. A Silene fala, acredita que vai dar certo, segue passo a passo, tem um sponsor ajudando, que é o diretor, né? Todos esses fatores que ajudam com que de fato aconteça. Mas ali na mesa mesmo de trabalho, né? Quando tem aquela fila de cliente interno, o cara ligando, atrasou meu pedido. Vamos contar a verdade aqui. Como é que você conversa com seus clientes internos
conversa com o fornecedor, conversa com a Silene, conversa com o Falone, conversa com o Taba. Como que é o seu dia a dia ali? Como é que você consegue separar o operacional do estratégico? Fala um pouquinho na visão compradora aqui pra gente, por favor, Margarida. Ô Douglas, eu vou te interromper, aliás, vou interromper a Margarida, né? Porque o que acontece, olha que coincidência, não falei nada com o Douglas em paralelo, tá? E o Alexandre tinha trazido exatamente a pergunta que o Douglas colocou aqui, que é exatamente essa, né? De como administrar a questão do strategic sourcing, né? Do que é essencial, que é importante, mas também sem abrir mão das atividades que são do dia a dia, né? Então, certamente a resposta da Margarida, e eu acho que daí poderia ser complementada aí com o Felipe e com a Silene, sobre essa questão que foi trazida então pelo Alexandre, né? Que é essa, né? Então, como dosar, né? Tem essa questão do Douglas, mas como equilibrar isso, né? Então, desculpa, Douglas, eu cortar a sua pergunta, né? Mas e interromper a Margarida, mas acho que é mais para reforçar aí, tá bom? Então, Alexandre, ouve aí. Olha, antes de mais, para começar a responder essa pergunta, é possível. É possível, a gente faz, acontece e é muito gratificante no final. Então, basicamente, respondendo essa questão, o patrocínio interno é indispensável, ou seja, é indispensável uma liderança parceira que saiba que, de fato, esses projetos são claramente uma oportunidade, ainda que possa ter existido uma resistência inicial por parte da equipe, por parte das áreas técnicas. Todo mundo vê hoje em dia como, de fato, uma oportunidade de crescimento, de aprender, de ganhar conhecimento, mas é necessário realmente esse patrocínio interno para que a gente consiga dosar a dedicação. Isso acontece. E como que no dia a dia a gente concretiza isso? Tem umas 2 horas semanais, pelo menos, na agenda que estão bloqueadas e que são para o TAS. A gente faz aquilo que a gente chama as nossas reuniões de trabalho. Dependendo da etapa do projeto, dependendo da semana, é uma reunião, são 2, são 3, às vezes acontece ter uma semana em que todos os dias, pelo menos 1h30, a gente fala com as nossas consultoras da nova solução. Isso acontece sim. Mas, de fato, a metodologia é tão clara, existe um cronograma de atividades muito detalhado que nos permite ter essas metas bem claras. Então, esse mês eu preciso atingir a meta tal e a meta tal. A gente se reúne, se fecha numa sala, comprador e consultora, hoje em dia num call, né? A gente tem uma equipe de trabalho nos projetos que eu estou conduzindo, em que tem sempre 2 compradoras em paralelo trabalhando com uma consultora da nova solução. Então, uma equipe de trabalho, a gente considera generosa, né? Porque pelo menos tem 2 compradores se apoiando, compartilhando as dores de cabeça, os elogios também, que sempre chegam. Então, é uma equipe de trabalho generosa. E a gente se organiza realmente com reunião de trabalho e tendo essas metas bem definidas, que a metodologia está perfeitamente desenhada para ter isso bem claro. Então, é claro, é com muito compromisso, mas também é bem gratificante. Muito bom, Margarida, muito bom. É sempre bom, né, ter o lado do comprador, o lado do cara que sofre aquela pressão do dia a dia, porque, assim, é muito difícil, né, você pensar estratégico com a coisa pegando fogo ali, né, é muito difícil. Então, já quero puxar aqui também a Silene para ajudar a gente a responder esse ponto também. Mas antes eu queria dar um abraço aqui, tem muita gente assistindo, muita gente mandando pergunta. Obrigado aí, Carlão, por trazer as perguntas aqui. Galera, continue assistindo, continue mandando pergunta. A Lei aqui do Mojimirim, Cerquinho, Silene, o Cerquinho tá aqui assistindo. Cristiano, Thiago Boneto, Balque, Abel e Luísa lá da 3, gente. Tá aqui, ó, Abel e Luísa, tá? Abração para vocês aí, galera. Silene, como que você enfrentou os desafios de chegar na saúde, né? Porque você vinha de outros mercados, trabalhou implementando essa metodologia em vários outros segmentos. Como é que foi para a saúde? É a mesma coisa ou muda? Conta aqui para a galera, por favor. Eu estava esperando essa pergunta. Eu cheguei no Einstein por conta da minha parceria com o Fábio Cerquinho, né? Enquanto FIA, como o Felipe comentou, e agora no CIEC, no Centro Internacional de Estudo de Compras. Antes disso, eu tive a oportunidade por conta de uma parceria com uma ferramenta de compra específica para
para o segmento da saúde, fazer treinamentos em hospitais. Eu acho que eu treinei aproximadamente 25 a 30 hospitais entre 2016, 2017, 2018. Então, esses treinamentos me deram aí um respaldo e um embasamento muito bacana em relação ao segmento de saúde. E aí eu comecei a perceber que realmente existia uma oportunidade muito grande em relação na saúde, na questão da capacitação dos profissionais, da maturidade, né, das áreas de compras, da forma de atuação de compras na maioria dos hospitais que eu treinei. E surgiu a oportunidade, eu conheci o Fábio, a gente começou uma parceria e ele, na realidade, conheceu o Gustavo Tábuas, e a ideia inicial era realmente fazer um projeto de capacitação de treinamento em classe. Eu falei, nossa, Fábio, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade muito bacana de a gente apresentar o TAS para o Gustavo, principalmente depois de uma primeira reunião, que o Fábio, como acho que todos os CPOs deveriam pensar da mesma forma, ele pensa a longo prazo. Então, ele falou para nós o seguinte, Fábio Silene, eu quero capacitar minha equipe, mas eu quero uma capacitação no longo prazo, porque eu sei que quando você treina e o profissional sai da classe, da sala de aula e vai para a operação, para o dia a dia, aquilo fica meio, né, fica como uma ideia. Eu não quero uma ideia, eu quero realmente uma mudança, uma transformação. E foi aí, então, que a gente chegou, a nova solução, junto com o Fábio Cerquinho, FIE, agora CIEC, nós chegamos e apresentamos, como o Felipe comentou, essa proposta, e eu percebi no primeiro momento que o Gustavo adorou. Hoje, a gente vê ainda que a maioria dos hospitais ainda são carentes dessa visão de uma abordagem estratégica, do entendimento, da participação, da importância de compras no negócio, né? Da importância de compras, inclusive, ser uma área geradora de receita para a organização, para o negócio. Então, todo esse contexto, né, do Einstein, ele é totalmente positivo para esse processo de transformação na área de compras. E lembrando que a gente está falando aqui do TAS com o Felipe, que é o gerente de diretos, mas também nós temos hoje, são acho que 11 projetos de TAS no Einstein. Alguns, a maioria no indiretos e outros também na área de diretos, né? Então, quando a gente fala de strategic sourcing, a gente fala de strategic sourcing para qualquer tipo de compra, como a gente começou a comentar. Perfeito, Silene. E, Falone, como que está sendo isso na prática, no dia a dia? Você já falou aqui de alguns resultados, né? Você comentou do saving, você comentou do prazo médio de pagamento, né? Fala um pouco mais para a gente, cara, como que vocês estão extraindo desse programa? Quais são os ganhos? Até se a gente puder entrar no mérito também qualitativo, né? Não só de, lógico, indicadores, né? Os indicadores, eles são o coração de compras, né? Dos suprimentos. A gente trabalha para entregar indicadores. Mas existe todo um lado psicológico, um lado de comportamento, um lado de relacionamento com seus stakeholders. Eu queria que você falasse um pouco, né, das duas frentes para a gente mensurar e ter a grandeza desse projeto, cara. Bacana. Ótima pergunta, Douglas. Sabe que, assim, os principais ganhos, a gente está tendo um ganho financeiro que eu comentei, outstanding, o projeto ele tem gerado valor e esse valor tem sido percebido que é tão até mais importante, né? Mas uma coisa muito legal que a gente está conquistando, né, nesse projeto dentro do Einstein é o quê? A gente está cada vez mais atuando mais próximo dos nossos clientes internos, né? E os clientes internos estão passando a ver valor naquilo que a gente faz e passam a ser, inclusive, patrocinadores desse processo. Era algo que, no começo, né, era inimaginável, né? Porque, imagina só num hospital,
está todo mundo acostumado com o processo transacional, que basicamente você fazer rápido é o que é reconhecido, não necessariamente você gerar valor, e fazer essa transformação, né, e de atuar de maneira estratégica, né, de gerar valor para a instituição, trabalhando em parceria com os clientes internos, isso é fundamental. Né? Ninguém faz strategic sourcing sozinho. Bom, não existe isso. Strategic sourcing é um processo construído a várias mãos, não só junto com o teu cliente interno, mas junto com todo mundo que compõe a cadeia de valor, né? Compõe a cadeia de atuação ali. Entra desde financeiro, entra jurídico, e o envolvimento desses stakeholders desde o começo é extremamente importante, né? Isso é praticamente fator crítico de sucesso, né? E mais do que isso, né? Você fazer esse envolvimento, mas você conseguir agregar esse valor e essa parte mais legal, né? Que você vê, por exemplo, a gerente de RH ou a nossa gerente de facilities, né? Comentando, falando, poxa, eu nunca vi um processo com tamanha profundidade e riqueza de análise. O strategic sourcing, o ganho dele, né, ele não está necessariamente na discussão do preço ali com o fornecedor. Isso é uma variável importante, mas ela não é a primordial. O strategic sourcing, ele acha economias no TCO, né, no Total Cost of Ownership. Então, e o TCO você só consegue explorar quando você conhece a tua operação no detalhe, né? E quando você tem o teu cliente interno participando junto contigo, e inclusive as áreas que permeiam o teu cliente interno, né? Então, num dos processos, por exemplo, né, que inclusive é liderado pela própria Margarida, né, a gente achou uma oportunidade financeira dentro de um fluxo de pagamento de um dos nossos benefícios. Né? É uma economia extremamente significativa. Né? Então, quer dizer, isso você só consegue achar quando você faz um trabalho multidisciplinar, quando você envolve o cliente interno, quando você envolve o financeiro, o cara do contas a pagar. Todo mundo tem que estar respirando isso. Né? É um processo que ele precisa ser construído a várias mãos. Né? E isso contribui com a riqueza de detalhes que a gente consegue entrar, né? E, consequentemente, potencializa o valor que a gente gera para a organização. Né? Então, os ganhos que a gente tem tido no projeto, além dos financeiros, são o quê? São de maior proximidade das nossas áreas clientes, né? E essa maior proximidade se traduz em, inclusive, novas oportunidades de redução, porque eles veem valor naquilo que a gente está fazendo, e, de certa forma, não existe mais aquela barreira de que, puta, lá vem esses caras chatos de compras aí, reduzir o preço, tentar fazer negociação de 5% no preço do meu copo de café. Não, cara, a gente vai... eles puxam a gente agora no sentido de, puta, me ajuda aqui, eu estou tendo uma restrição orçamentária aqui, me ajuda a colocar essa atividade que eu tenho que executar dentro dessa nova realidade orçamentária que eu tenho. E é aí que a gente percebe o quanto que o nosso time está mais maduro, e o quanto que a gente tem agregado valor saindo da caixinha de suprimentos. Isso é sensacional, né? Acho que para mim o ganho financeiro é super importante, né? Mas esse ganho no relacionamento com as áreas, né? E de você ser visto como a área de compra ser vista como uma área parceira do negócio, né? Um commercial advisor, cara, isso faz toda a diferença. E é isso que é por conta desse tipo de atuação que eu tenho convicção que os investimentos que a gente tem feito, eles vão se perpetuar dentro da nossa atividade, né, dentro do nosso time. Né? Eu posso não estar lá amanhã, mas eu sei que essa cultura vai ficar enraizada, que esse era um dos principais objetivos do próprio Gustavo com isso, né?
não era simplesmente você vomitar conceito nas pessoas, mas você fazer que elas respirassem isso, e mais do que elas respirassem isso, elas passassem esses conceitos para frente, né? Então, o que a Margarida citou, né, super bacana o exemplo que ela deu, quer dizer que ela sempre toca atividade com mais 2 compradores, né? E por que a gente faz isso, né? Para estimular a liderança desse category leader, né? No caso da Margarida, né? Ela tem sempre o apoio de algum comprador ali, que é para o cara conhecer daquele processo, aprender no on the job a metodologia com alguém que tem, como ela, 9 anos aí de experiência, e no futuro essa pessoa que está sendo capacitada junto com a Margarida, ela vai ser uma multiplicadora desse conceito com um outro comprador pleno, com outro estagiário que virou comprador júnior, para ele também ir respirando a metodologia. Então isso, o sistema vai se retroalimentando, né? E isso vai... o céu é o limite nesses casos, né? Legal, Felipe. Você fala muito com propriedade na questão de fazer uma transformação sustentável, né? Para não morrer ano que vem, né? Para que seja perpetuado e para que dê continuidade. Isso é muito bacana. É o sonho de cada comprador que está assistindo aqui, é ter algo estruturado assim, né? E aí tem um outro ponto que eu quero chamar aqui a Margarida para responder essa pergunta. A Silene fala também muito bem assim, fuja dos processos repetitivos, né? Essa é uma recomendação da Silene para que de fato a gente consiga implementar uma estratégia, né? Parar de ser repetitivo, buscar uma inteligência naquela atividade. E aí, Margarida, como é que faz isso, né? Como que, aliás, como você tem feito isso no Einstein? Como você tem pulado a tarefa repetitiva? Como é que você tem como é que está sendo para você, na sua visão como category leader, tocar esse projeto junto com o Enlace, junto com a galera toda aí? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Olha, Douglas, o Felipe tocou num ponto importante, que é realmente a parceria que a gente tem que ter com os nossos clientes internos. Porque, por mais que a gente possa conhecer de mercado, de categoria, eles que estão no dia a dia, eles conhecem melhor do que ninguém, muitas vezes, os serviços que eles utilizam e as necessidades que eles têm. Então, essa conversa com o cliente interno tem que existir, e se você conseguir, se puder, tem que ter realmente uma boa relação com eles, para que a comunicação flua de uma forma natural e com frequência. Então, uma das formas de realmente tentar parar de ter tantas tarefas repetitivas e tantos projetos, ações repetitivas, no caso, é essa conversa com o cliente interno. Tentar sair um pouco da caixinha e questionar mais. Mas por que este contrato? Por que não consolidar o volume com aquela outra área que usa uma coisa semelhante? Por que agora e não só daqui a uns meses, quando já tiver outra atividade terminada? Realmente questionar um pouco mais, se tornar parceiro das áreas clientes para entender a necessidade, questionar essa necessidade para conseguir, de fato, sugerir alguma coisa que melhore não só em questão de saving para a empresa como um todo, mas também para a operação, para o dia a dia dos clientes. Acho que isso seria importante terem atenção. Legal. Eu vou entrar aqui somando a pergunta de duas pessoas que estão aqui participando da nossa live, que é o Bruno e a Rosana. Vou sintetizar a pergunta e vou endereçar para o Felipe, tá, Felipe? Porque esse tema é um tema que eu acho... E acho que a Marina certamente pode contribuir também, porque se vocês estão trazendo um diagnóstico super positivo do que é, de fato, o processo de Strategic Source, é porque vocês superaram essas duas questões aí, que é a seguinte... Strategic Source, né? Por que do medo e por que da resistência, né? Porque assusta as pessoas e por que da resistência, né? E certamente vocês devem ter em algum momento observado, mas isso certamente também foi superado. Então, acho que o Felipe e a Margarida, né? Iniciando para a Margarida, já que ela estava trazendo aqui para a gente, como é que vocês vivenciaram essas duas questões aí relacionadas ao Strategic Sourcing? Eu acho que talvez o principal medo, falando do cliente interno, é o quesito urgência, porque estes projetos Strategic Sourcing leva tempo, não é algo que você faça em 30 dias, em uma semana, 10 dias, e às vezes o cliente precisa dar alguma coisa para ontem. Mas aí também entra a liderança, entra a estratégia
de tocar alguma categoria, algum projeto que possa esperar. Ou seja, que o projeto em si traga novidades e traga benefícios, saving, melhorias na operação, melhorias na própria estratégia da instituição, que seja uma categoria crítica e que traga, de fato, esses resultados de uma forma importante, mas que possa esperar no quesito tempo, ou seja, que o processo de strategic sourcing, às vezes, pode levar mais de 6 meses a ser concluído. Então, acho que o principal medo poderia ser esse, e que a liderança parceira e a estratégia bem definida resolveriam nesse caso. E complementando a Margarida, viu, Carlos, né, agradeço também a pergunta da nossa audiência, né? O medo é, sem sombra, o medo em relação ao tempo, acho que costuma ser o principal, né? Porque as pessoas, né, vamos lembrar que as pessoas estão acostumadas com processos de sourcing que levam dias, né? E são os quick sourcing, né? Que você vai lá, faz a cotação, negocia, e você até consegue dar uma velocidade um pouco mais rápida aqui nesses processos. Né? Mas quando a gente fala de strategic sourcing, né? O buraco é mais embaixo, a gente precisa fazer o mapeamento das atividades de toda a cadeia que envolve aquela categoria, né? E uma das coisas que gera bastante, não digo só medo, mas resistência, né? É quando você começa a questionar, e isso faz parte do processo, né? Quando você começa a questionar as atividades atuais, né? Para a construção do baseline, né? Porque aí as áreas começam a achar que, tipo, você está fugindo do teu propósito, porque eu sei fazer isso, né? Eu tenho conhecimento da realização dessa atividade, o que é verdade, né? Então, a gente enfrentou no Einstein muita dificuldade em relação com isso no começo, né? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer o mapeamento das atividades e do custo envolvido nessas atividades, né, que é um custo que às vezes fica escondido, né, esses custos de back-office, então quanto custa o tempo do cara do financeiro ali, do contas a pagar para fazer um processo de pagamento, né? Isso é importante ser mapeado, por quê? Porque, de repente, o fornecedor tem alguma solução que faça um bypass nessa etapa, e que isso gera valor para a instituição, né? Só que até o usuário, né, a nossa área cliente, criar a confiança de que o que a gente está fazendo no final do dia é para agregar valor para ele mesmo, né, para que ele tenha um serviço ou um material de melhor qualidade com um custo mais bacana, com um custo mais justo, né, isso leva tempo. A confiança é algo que você conquista, você não impõe. Por mais que você tenha todo tipo de patrocínio que venha da presidência, do CEO, isso vai funcionar no discurso, mas na prática você vai ter a resistência das áreas em te passar as informações. Essa informação você não constrói nada, né? Então, o processo de confiança, né, ele tem que ser conduzido, ele tem que ser construído, né, e cada etapa do processo é super importante para o fortalecimento dessa confiança. E o que faz muita diferença nisso é uma comunicação clara, transparente e decisões colegiadas, né? A gente também precisa entender quais são os motivadores de incerteza dos nossos clientes internos, né? Para ajudá-lo, para entender o que está, de certa forma, tirando eles da zona de conforto, né? E de certa forma, exercer a nossa capacidade de influência para contornar um pouco dessas dificuldades, né? Mas sempre se comunicando a todo momento, explicando o que você está fazendo, e mais do que explicar o que você está fazendo, explicar o porquê você está fazendo, aonde você quer chegar com essa informação, e sempre participar o teu cliente interno e as áreas envolvidas no processo na decisão, né? Fazer decisões colegiadas e não só decisões impositivas, né? As decisões impositivas, elas vão dar, de repente, mais velocidade no primeiro momento, mas vão criar um caminhão de dificuldades
na implementação ou mais para frente, né? Então, é super importante, né, esse processo de comunicação. E essas dificuldades que a Margarida comentou e que eu estou complementando, elas aconteceram no Einstein e ainda acontecem, tá? Não é, o processo não é as mil maravilhas, a gente ainda tem, sim, um grau, às vezes, de desconfiança, né? Nosso cliente interno, de quando eu começo a olhar o processo dele de uma maneira mais crítica, ele acha que, puta, talvez o cara quer terceirizar a minha posição, eu vou perder meu emprego. Eu já ouvi isso, inclusive. Né? E, na verdade, não. Na verdade, a gente quer entender o processo para ver qual que é a melhor forma possível de se agregar valor para a instituição. Douglas, se você me permite, Carlos e Douglas, complementar a Margarida e o Felipe, uma das principais existências, como a Margarida comentou, é o tempo, né? Então, o tempo, e aí quando você pensa no suprimento, no tempo que o Strategy Sourcing tem, ele precisa desse tempo, porque são muitas atividades, é importante saber que o Strategy Sourcing é um estudo. E aí eu vou responder a sua primeira pergunta lá, né? Já que ele é um estudo, então vamos juntos. Então faz parte da metodologia ter uma equipe multifuncional. A primeira atividade do Strategy Sourcing é você definir a categoria. A segunda atividade é você criar esta equipe multifuncional, multidisciplinar, multitask, com todos os stakeholders, os clientes internos, e mostrar como vai ser o processo, né? Esse processo do Strategy Sourcing, ele inclui gestão de projeto, ele inclui um processo de governança, né? É um trabalho, como o Felipe falou lá atrás, é um trabalho a várias mãos, inclusive com o cliente interno. Então, é feito um kick-off. Nesse kick-off, mostrado para o cliente interno, para os stakeholders, que vão ter validações, que todos os principais pontos de decisão são a 4 mãos, ou a 6, a 7, sei lá, a 8 mãos, a várias mãos, de todos os envolvidos, né? E que isso é um estudo, e que a tomada de decisão é ao final. Então, isso é uma grande venda, né, da metodologia. Isso quebra muitas barreiras. E um outro ponto importante, que, como o Felipe comentou, é fazer reuniões, né, de apresentação do trabalho, de apresentação do desenvolvimento do trabalho, periodicamente, no time executivo. E aí que a gente escutou, não só do Gustavo, como do cliente interno e também dos próprios profissionais que estão participando, puxa, nunca vi uma análise tão profunda, nunca vi um trabalho tão estruturado. Então, neste processo, você vai quebrando as resistências com o teu cliente interno, porque ele começa a ver que não é bem, não é mais só saving, tem muito mais, né? Porque, no final das contas, a gente não só apresenta saving, se tiver saving, porque pode ser que não, pode ser que a situação atual seja a situação ideal, como já aconteceu, né? Além do resultado, você cria um roadmap de oportunidades que vão ser abordadas e podem ser abordadas nas próximas ondas, né? Então, é muito importante o método, por isso que eu falo, o método é o sucesso. Então, no método, eu tenho equipe, governança, apresentações, book da categoria, que quando a gente introduziu esse conceito, foi, ai, meu Deus, e agora? O que é isso, meu Deus? Não é? Até para a minha equipe, mas agora é a gestão do conhecimento, né, Margarida? Você está rindo, eu estou olhando você aqui, você está balançando a cabeça. Primeira vez que eu ouvi falar do book da categoria, meu Deus do céu, vou ter que montar um book detalhando tudo que eu estou fazendo, mas é exatamente isso. E o legal é quase aconteceu um motim na época, né? Falando, mas da onde? Como assim? Eu vou parar minhas coisas para fazer um book? Vai! Porque tem um propósito. É justamente a parte mais legal, porque é um material vivo,
e é um material que vai ficar para a história. Daqui a 10 anos, se alguém quiser negociar aquela categoria que a gente está fazendo hoje, eles vão saber exatamente para onde olhar, vão saber exatamente quais são os pontos de atenção, as possíveis dificuldades, e já vão ter o trabalho feito. É só adequar a realidade daqui a 10 anos. Legal. Olha que conexão, né? A Silene começou a trazer aí a explicação, né? Quando ela complementou aí a fala da Margarida e do Felipe, e justamente o que ela está trazendo tem total conexão com a pergunta que o Abel Sá trouxe para a gente, que é o seguinte, né? O processo de Strategic Source requer Strategic Minds ou é um simples step-by-step mágico de condição das negociações, né? Então, ele colocou dessa forma, né? Então, eu queria que a Silene trouxesse, né? Ela, uma das criadoras do método aí, né? Trouxesse para a gente aí como que é essa leitura, né? É apenas Strategic Minds, ou seja, né? Só grandes ideias ou é uma soma disso? Como é que é isso, Silene? Puxa, essa pergunta é muito legal, porque é um pouco de tudo, né? Eu diria que é um pouco menos de negociação, porque eu digo que hoje, antigamente, o comprador tinha que ser um bom negociador. Hoje não. Se você faz um processo estruturado, né, com informação, porque o Strategic Sourcing é informação. Tem uma parte bastante importante, que são as 3 primeiras etapas, que são as etapas de informação, que nem o Felipe comentou. Eu tenho lá o baseline, eu vou conhecer o mercado fornecedor, eu vou conhecer os meus gastos internos, que é o TCO. Isso é estudo. E ninguém faz. Pessoal, pouquíssimos profissionais fazem. Por quê? Porque requer requer tempo, disponibilidade, patrocínio, tira você da zona de conforto, você tem que estudar. Então, o medo, por que é o medo? O medo é porque eu não sei. Se eu não sei, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? Pô, eu vou aprender, né? E veja, eu aprendo todo dia. Muitas das categorias que a gente faz hoje no Einstein, eu nunca vi. Muitas já vi, mas algumas eu nunca vi. E a gente aprende junto. Então, existe, sim, um conhecimento inicial forte, pesado, que é o que faz toda a diferença, tá certo? E aí, depois, a gente vai testar os modelos que a gente vai propor em função de todo esse conhecimento que foi estruturado no começo, nas 3 primeiras etapas, né? Então, quando a gente vai testar? Lá no processo de cotação, que até eu brinco com as meninas, agora dá um frio na barriga. Agora é a hora do frio na barriga, né? Vamos fazer o processo de cotação. Quais serão os resultados? E o processo de negociação, Carlos, é uma parte e não é a mais importante mesmo, né? A negociação é importante em outros processos, lógico, quando o foco é a negociação, mas o Strategic Sourcing cada etapa tem a sua importância e por isso da relevância, da necessidade de cumpri-las, né? By the book, Silene, by the way. Caminhando aqui para a reta final, mas ainda contigo, mas agora a gente vai precisar acelerar aqui por causa do tempo. Qual que é a diferença do treinamento assistido, né? Qual que é a diferença de um sourcing, do Strategic Sourcing sendo implantado via treinamento assistido e sem treinamento assistido? Muito boa pergunta. Treinamento assistido, existe a transferência de conhecimento. A ideia é que o conhecimento fique na organização com o profissional e que faça parte do profissional e da organização também. Quando a consultoria vem e faz só o processo de Strategic Sourcing, a possibilidade de sustentabilidade desse conhecimento ser perpetuado na organização é muito menor. Ok? Bacana. É legal fazer? Mas tem um outro objetivo, não é o objetivo da capacitação. Boa. Falone, papo rápido aqui também. Aonde você quer chegar com isso dentro do Einstein, né? Hoje você já falou um monte de resultado, indicador melhorando, aspecto emocional, relacionamento, tudo melhorando. E agora, cara, o que acontece depois disso? Meu grande sonho com todo esse projeto
que eu já estou meio que realizando ele, é ver esse meu time atuando assim, com brilho nos olhos e sendo profissionais reconhecidos como profissionais de destaque em compras, né? E que vão brilhar. Né? Eu acho que tem a parte importante, né, da geração de resultado dentro do Einstein, isso é fundamental, né? E esse reconhecimento a gente já vem colhendo ele por agora, né? Mas você vê a equipe se capacitando e essa jornada de transformação, né? Você tinha um time com um determinado foco e hoje esse mesmo time sendo percebido com outras características, né? Isso é sensacional, assim, uma sensação indescritível, assim, quão prazeroso é você ver o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento da própria organização, né? O nosso time de compras tornando um time mais maduro e mais atrelado, antenado nas boas práticas, né? E cara, assim, a gente vai, o Gustavo brinca bastante comigo em relação a isso, a gente quer ser reconhecido como uma das melhores escolas aí de compras aí do Brasil, cara. Isso que a gente quer cada vez mais contribuir, né, com esse mercado de saúde. Por isso que a gente até criou o nosso curso de pós-graduação, que é para transmitir esse conhecimento para esse mercado, que é um mercado que ainda carece um pouco de conceitos e métodos, né? E a gente quer transformar o mercado de saúde, cara. E vamos transformar através de suprimentos, que é mais legal ainda. Vamos transformá-lo juntos. Juntos, Silene, juntos. Eu não queria deixar algumas perguntas no vácuo, tá? Então, assim, eu não queria que necessariamente, Silene, você respondesse, mas só mostrar aonde buscar essas respostas. Então, estou vendo aqui algumas questões do tipo assim, e como aplicar Strategic Sourcing numa construção civil? Como aplicar uma construção de Strategic Sourcing? Boa parte disso está sendo dito aqui, que é a questão da forte influência sobre compras técnicas, onde os stakeholders têm mais influência nas tomadas de decisões. Onde que essas pessoas que estão trazendo essas perguntas podem buscar essas respostas? Pessoal que está escutando a gente, olha, a primeira coisa que eu vou falar aqui é o seguinte: vamos quebrar paradigmas, tanto na construção civil, quanto na saúde, quanto compras técnicas. Compras, olhar categoria igual mercado fornecedor, metodologia, em qualquer segmento, direto, indireto, construção, tanto que a gente já fez projeto em construção, né, Douglas? Metodologia, quebrem esses paradigmas, né? Por aí. Façam curso, Instituto Enlace, a gente tem vários cursos abertos, várias turmas de Strategic Sourcing. Convençam os seus né, gestores a fazerem uma reunião, a fazer um call com a gente. Vocês procurem conhecimento e quebrem esses paradigmas. É por aí que minha dica rápida. Muito bom, muito bom. Outra pergunta, papo rápido aqui, caminhando para o final. Margarida, na minha época, né, quando a gente queria se relacionar bem com o cliente interno e não tinha mais jeito, a gente chamava ele para tomar um chopp, um vinho, né? Vamos numa balada, um happy hour, vamos chamar a galera toda. Não dá para fazer mais isso, né? Aí tem a Lisa que mandou uma mensagem aqui. Ela está ensinando o filho do cliente interno dela a tirar passaporte para Europa, não sei o quê. Como é que é hoje? Como é que você fala para o cliente interno, sossega aí, calma aí, que nós vamos fazer um strategic source aqui, espera um pouquinho que vai dar resultado. Bom, o segredo é comunicação. Não sei exatamente como responder a tua pergunta, mas acho que o segredo é celeridade e conversa. Não deixar a resposta sem responder. Se não sabe responder, assumir, não sei responder a tua pergunta, mas vou atrás e vou ver como te responder. Te falo até amanhã às 6 da tarde, sabe? Eu acho que é uma questão de conversa e compromisso.
sempre ter o compromisso em volta disso para não deixar nenhuma pergunta em vazio. E se não souber responder, assumir que não sabe e ir atrás. Isso é uma coisa, assim, parece simples, mas faz toda a diferença, né? Porque eu costumo até falar também pra galera, olha só, o cliente interno mandou uma mensagem para você, se você não responder, ele vai estar assim, será que ele leu? Será que ele recebeu? Será que ele leu e ignorou? Será que ele não sabe o que está acontecendo? Né? Na cabeça do cara, ou será que ele não quer responder? Ou, né? Enfim, aquela turbilhão de dúvidas, né? Se você responde, ó, recebi aqui, tô olhando, te falo daqui a pouco, já dá uma acalmada lá, né? Eu compartilho dessa sua dica. E, galera, vamos lá, vamos indo para a reta final aqui agora, tá? Por mim ficaria horas aqui, mas a gente está estourando o tempo aqui. Então eu queria dar uma repassada aqui agora, um por um, só para dar um tchau para a galera que está assistindo. Galera, ó, obrigado, tá? Eu vi aqui que tem muita gente, mandou pergunta, participou. Vai ficar gravada no YouTube essa live, tá? Vocês podem assistir, manda aí para quem não assistiu, tá? Continua aí seguindo aí o Café, Enlace, pessoal do Einstein que está fazendo aí uma liderança, está sendo protagonista no desenvolvimento de compras aqui no Brasil, tá? O Falone, o Tabas, a galera lá tá realmente fazendo muita coisa bacana, vale a pena fazer um benchmark lá. Carlão, vou passar aí com você agora para dar seu tchau, considerações finais, por favor. Legal. Vou repetir um pouco aí do que o Douglas falou, né? Agradecer a participação da galera. Peço desculpas se alguma pergunta ficou para trás, né? Mas eu procurei aqui endereçar e direcionar a maioria delas, né? Se bem que boa parte delas também a gente consegue aí através daí das nossas redes sociais, né? E através dos nossos canais aí e com o próprio conteúdo que a Silene trouxe para a gente. Então, meu muito obrigado aí para todos que participaram, né? Compartilhem, como a gente vai manter esse vídeo aqui, né, no ar, no YouTube. Então, compartilhe com os seus colegas, com aqueles que realmente você preza, aquilo que você quer dividir esse conhecimento aí, né? E, pô, é um prazer enorme aí estar com a Silene, com o Felipe, com a Margarida, né? O pessoal aí, poxa, trazendo aí tanta informação importante para a gente, né? Coisa que não tem preço, né? Isso aqui não tem preço, né? E a gente está oferecendo para vocês aí, porque a gente está aqui para vocês, compradores. Então, tá bom? Um grande abraço, sucesso a todos, contem com a gente. Show de bola, Carlão, obrigado, satisfação, gratidão estar contigo, né? Você é um cara especial, manda super bem aqui no Café, levando conteúdo aí para todo mundo. Margarida, que responsa hoje, hein? Primeira live, falando aqui no Café com o Comprador, para mais de 50 mil compradores aí que não assistiram ao vivo, 50 mil, lógico, mas vão assistir aí a live gravada, vai ficar no YouTube. Queria de coração agradecer, né, a tua presença aqui, você veio representar essa galera toda, a gente quer continuar fazendo isso, trazendo compradores aqui, dar voz ao comprador, né, muito importante para a gente ouvir, né, essa galera toda que de fato está fazendo uma mudança no nosso país, está buscando um valor, né, um reconhecimento para a nossa área, está brigando ali para aparecer de fato como gerador de resultado, não só mais aquela questão de tirar pedido que já ficou para o passado, agora a gente faz diferença, agora a gente traz valor, agora a gente né, de fato, gerador de inovação dentro de uma companhia. E obrigado, tá? A palavra é sua, dá um tchau para a galera aí. Bom, muito obrigada pelas suas palavras. Eu agradeço uma vez mais o convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que eu queria só deixar uma palavra final, além do agradecimento, dizer que quando eu comecei essa jornada de compradora, o que eu mais admirava em compradores sênior, gerentes, era a habilidade de navegar numa base de dados, numa planilha de Excel, conseguir transformar isso numa apresentação executiva e defender os resultados, defender as iniciativas numa reunião executiva. E eu acredito, eu sei, que realmente o TAS é um caminho para isso. O treinamento assistido, de fato, é o que pode nos levar nesse nível. A minha expectativa sempre foi, quando eu comecei, me tornar um dia referência de alguma coisa, especialista em alguma coisa, a pessoa que vai saber responder aquela pergunta que você quer a resposta. E eu diria que realmente o treinamento assistido, esse passo a passo, é um caminho claro para isso. Show de bola, muito bom, obrigado. Felipe Falone, grande mestre, gerente de compras indiretas do maior hospital da América Latina, compartilhando aqui um monte de coisa interessante. Cara, sem palavras para agradecer a tua participação aqui, o teu carinho com o café,
tá? De longa data, a gente te respeita demais aqui, tá? Você, o Gustavo, toda a galera do Einstein. Cara, o espaço é teu, fala o que você quiser. Obrigado, Douglas, pelas palavras, obrigado pelo convite. É um prazer enorme bater um papo com vocês, tomar um café com vocês. A gente tem um trabalho aqui, né? O Café Comprador faz isso de levar conteúdo, né? E compartilhar as melhores práticas com todo mundo, né? Com esse nosso universo aí de mais de 50 mil compradores, né? E, cara, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E, galera, vamos capacitar, vamos conhecer mais da estratégia das nossas organizações, né? Isso, vem comigo que isso vai fazer a diferença na vida profissional de vocês, né? Você conhecer mais daquilo que você faz, você se tornar uma referência, né? Como a Margarida estava comentando, isso é indescritível. E viu, Margarida, você já é uma especialista aí, eu não conheço ninguém, não é que eu já trabalhei com bastante gente boa, que conheça tão bem que navegue tão bem nessa parte de benefícios e de estratégias como você. Um feedback online aí para você. Pede aumento, hein, Margarida? Pede aumento pro chefe amanhã, hein? A hora é agora, hein? Foi um prazer enorme, viu, pessoal, estar aqui com vocês. Deixo as minhas redes sociais aí abertas para vocês, no LinkedIn, Felipe Faloni, acho que só tem eu lá, Facebook, LinkedIn, por favor, quiserem compartilhar experiências, quiserem bater um papo, deu para perceber, eu adoro falar sobre esse tema e estou à disposição aí para contribuir com vocês naquilo que vocês julgarem necessário. Muito obrigado. Valeu, Faloni. Obrigado, cara. Fica com Deus aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Rainha do Strategic Sourcing. Como que faz para contratar esse TAS? Como que faz para contratar Nova Solução Consultoria, Instituto Latino-Americano de Compras Estratégicas? Acertei, né? Exato. É muito fácil. É só entrar em contato com a gente, comigo no LinkedIn, ou www.novasoluçãoconsultoria.com.br e vamos conversar. Então, a gente pode fazer projetos pequenos como projetos grandes, né? Então, cabe no bolso de todo mundo, com um detalhe importantíssimo que a gente não falou, mas eu vou falar agora, que é o seguinte. Todo projeto de strategic sourcing, no final das contas, tem um resultado. Normalmente esse resultado é financeiro e normalmente esse saving, essa redução de custos, gera um retorno sobre o investimento do projeto. Olha que lindo. Capacitando, strategic sourcing ainda remunerando, né, trazendo um retorno aí sobre o investimento que é realizado. A gente está disponível, Douglas, Carlos, pessoal do café. Douglas, particularmente meu amigo de muito tempo, já fizemos aí muitas coisas juntos, é um prazer ver vocês no café, crescendo, com essa influência, com esse profissionalismo. Felipe, parceiro, né? Esse projeto com Einstein, principalmente, né? As pessoas no Einstein são sensacionais, Felipe, parceiro, amigo. Margarida, orgulho, orgulho total, né, de ver como ela está engajada, é uma profissional incrível. Então, só tenho aqui a agradecer. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar juntos falando sobre esse assunto. E muito obrigada aí pela oportunidade. Falou Silene Bin. Muito obrigado, Silene. É uma honra estar aqui contigo, dividindo aqui essa live com você, né? De fato, levamos bastante coisa aqui para frente. E galera, mandem perguntas lá no canal do Café. Se quiserem saber mais, quiserem falar com Silene, quiserem falar com o Faloni, quiserem falar com a Margarida, pode procurar o Café, que o Café faz esse link, tá? O Café recomenda muito, né? O Instituto Enlace tem feito um bom trabalho. Eu pessoalmente participei de treinamentos, né, cresci muito minha carreira através
dessa empresa muito séria, liderada pela Silene e pelo Mauro. E eu quero agradecer o carinho de todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora, tá? Como eu falei para vocês, o Café colocou aqui em primeira mão hoje nosso mais novo patrocinador, Tracing Company, o Café do Café. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora. Continuem tomando um café com a gente, continuem seguindo o Café nas redes sociais. Boa noite, valeu, galera, até mais. Tchau para todo mundo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Tchau, gente. tchau, pessoal. Um abraço aí. Tchau, tchau. Ué, já saíram? Pois é, o pessoal foi embora, Carlos. Ué, como